Boa noite, Brasil. Boa noite, Estado de Rondônia. Sou Bosco Siqueira e esse é seu canal Brasil para os Brasileiros. O tema de hoje, ainda dentro da série Usina do Madeira, e preocupados com os recursos que deveríamos receber e não recebemos até hoje, por falta de informação, planejamento, participação do governo do Estado de Rondônia em tentar calcular o verdadeiro dano causado à população de Rondônia. Hoje o tema é sobre as obras que as usinas deveriam fazer e não fizeram. E por conta dessas obras, já existe uma CPI dentro do Congresso que vão avaliar, analisar, calcular os resultados das obras dos últimos 16 anos. E aí eu me pergunto, nossa grande obra começou em 2006, investimento em torno de 25 bi. Então nós deveríamos ter em torno de 1 bi à nossa disposição para cuidar das nossas áreas de preservação. Aí, senhores, como vocês viram, a usina iniciou e estava tudo por fazer. E ao longo do tempo é que ela foi fazendo. Quem gritava mais tinha uma obra, quem gritava menos não tinha nenhuma obra nenhuma. E nós podemos começar lá pelo Jaci. Todo mundo sabe que o subsolo foi afetado. As águas ficaram imprestáveis para beber. Até hoje está e nada foi feito. Jaci era para ficar uma cidade bonita, de acordo com os projetos que estavam lançados para lá. Simplesmente acabou como iniciou, sem nada, e ninguém gritou. Havia muitos sócios na usina, e cada um queria sua fatia do bolo. Jaci ficou sem vida, a cidade foi toda danificada, e os grandes projetos não foram materializados. E aí nós chegamos a Porto Velho, com a usina de Santo Antônio. Entre as obras do PT que estava promovida ou prometida para o município de Porto Velho era o João Paulo II. Eles tinham uma espécie assim de projetos que eles criavam, inicialmente, era como se fosse um plano piloto, uma carta de intenção, e lá eles colocaram uma série de projetos, como reformas, criação, ampliação, construção, e nesse entrava João Paulo II. Não saiu nada. Agora é que estão se pensando em fazer o novo João Paulo II. O dinheiro que foi usado foi mandado para cá qual? Um dos crimes cometidos na época. Também veio com ele o saneamento básico. Nenhuma rua foi saneada. As águas continuam, como vocês sabem, no período da chuva. 94% da população sequer tem água, então Porto Velho está no mesmo nível. E o recurso que era para sanear 100% Porto Velho sumiu. Falo que o projeto ou o processo está no MP, ainda tentando descobrir quem fez ou deixou de fazer. E isso vai se perder no tempo e no espaço. O que interessa é o que está agora. Então o saneamento foi embora. Diversas casas, construção. Você passa em determinados bairros, existe algumas construções e os prédios estão se acabando com o tempo. Também não. Depois veio o Parque das Águas, que não saiu nada. Depois veio os Igarapé grandes, Santa Bárbara e outros. Veio a questão do lixão para fazer um aterro racionalmente, conforme manda a ciência. Também não saiu do papel. Ou esses recursos voltaram, ou esses recursos sumiram, ou está parado em algum processo. E como é que nós podemos saber disso? A democracia ela não é tão livre quanto se imagina. Na verdade, ninguém sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. A nossa democracia é muito bom para reclamar aquilo que precisamos.
mas a sua operacionalidade ela ainda está longe de ser aquilo que o povo precisa. O fato é que tudo isso sumiu, acabaram, não tem nada. E aí restou aí a nossa Barranca do Maria, que já caía, como todo mundo sabe que cai, é um processo natural, mas lento. Veio a usina, acelerou o processo, e aí corre o risco de nosso patrimônio da estrada de ferro ser levado ou engolido pelas águas, como diversos fatos já ocorreram. O que precisamos saber é qual é a distância que está entre o rio e o patrimônio. E aí podemos calcular qual é o dia que a água vai chegar. E para evitar, o muro de arrimo. Mas é caro. E não é simplesmente um tijolo. Não sei se vocês lembram, eles tentaram colocar, até hoje tem lá um monte de pedra, uma em cima da outra. Aqui não serve para nada. No momento que aquela água estiver cavando por baixo, tudo aquilo vai ser levado. É como se houvesse um medo. O poder tem medo de agir contra a usina. O poder é conivente, é omisso. Se está roubando ou não está roubando, eu não sei, mas que é conivente ou omisso é. Porque a situação está, nada foi feito. Ligam para a usina do Madeira e perguntam se existe algum tipo de projeto mitigador entre a usina do Madeira, onde está instalada a Santo Antônio, até a divisa entre Porto Velho e o Humaitá. Pergunta a ela se existe algum processo mitigador. Eles vão dizer que estão monitorando. Mas a barranca está caindo. Não tem o que monitorar. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. É só agir. Mas falta. Por que ninguém fala? Por que ninguém diz nada? Conivência? Omissão? Quando for derrubado o patrimônio, está derrubado e acabou. Vai fazer o quê? Então são situações que não foram colocadas. Como foi dito ontem, não existe um projeto, uma legislação específica para o patrimônio impactado, para a população impactada. O poder não quer isso, porque no momento que tivesse, tudo isso teria sido resolvido. Quem é o responsável de tudo isso? São os deputados federais da região amazônica, onde se mais constrói hidrelétrica. Eles não fizeram nada, não falaram nada. Então essas obras estão sendo aí, não serviram para nada. O grande projeto Parque das Águas, ele seria construído logo após ali o Tribunal Regional Eleitoral. Ia ficar uma paisagem bonita, paisagem de Europa. O dinheiro sumiu, foi embora, acabou. Ninguém foi procurado. Essas obras estavam condicionadas às usinas, elas vieram para poder diminuir um pouco os impactos. Impacto esse que era para ter sido mitigado muito antes de ocorrer. Então eles começaram a tapear. Essa é a palavra correta. Embromar, enrolar. E os gestores não sabiam fazer. É o nível intelectual e moral dos nossos gestores são muito baixos para tentar analisar a situação. Simplesmente foi envolvido, porque são pessoas de autoconhecimento. Eles têm tanto conhecimento que quando já estava pronta a usina, teve que refazer uma série de situações. Com todas aquelas qualidades, com todo aquele conhecimento. Inventaram uma chuva de 100 anos, que um ano depois, 2015, teve a mesma chuva, só que eles aprenderam a lidar com a saída da água e as entradas. Foi só uma questão, não tem nada de chuva de 100 anos. É só invenção, criação. Como ninguém sabe de nada, aceita tudo. Porque o Estado não se colocou à disposição para fazer levantamento, calcular nada. Dentro dos projetos básicos ambientais, dentro do EIA-RIMA, como eles mesmos falam, a lei determina a eles se levantar toda essa situação. E foi levantado, e foi demonstrado. Se estava certo ou errado, eu não vou nem questionar. Mas uma coisa é fato. Se você lesse os 120 projetos básicos, Porto Velho seria outro. Mas precisava que alguém gritasse, cobrasse. De 2006 até hoje, você relaciona todo e qualquer deputado federal, estadual, senador que tiveram nessas áreas. Todos eles são responsáveis. Ou foram coniventes, ou foram omissos, ou não serviram para nada. Nós precisamos calcular, primeiro,
o valor real daquilo que a usina tem de nos pagar mensalmente por essa implantação. A segunda, exigir a volta de todas essas obras. Como é o caso da nossa rodoviária. Estava lá no projeto. Vocês lembram que na época o prefeito, ele resolveu tampar toda aquela rodoviária? Só que não ia sair, era só para tentar enganar. Mas ele tampou lá. E outros projetos que eram para ter saído do papel e simplesmente nada aconteceu, pessoal. Ninguém gritou. Quer dizer que nós vamos produzir uma usina, vamos sofrer o impacto, penalizar nossa população e o lucro, a receita derivada da energia produzida, ficar em São Paulo. O Código Tributário não diz que o fato gerador é aonde se produz. Como vocês veem, a gente estamos perdendo por todos os lados. O tal todo poder emana do povo não se confirma. A democracia não se confirma. Sangue, suor e lágrimas, sim. Sofrimento, sim. Então nós estamos sendo utilizados pelo sul do país, manipulado, e ninguém aqui grita, ninguém aqui fala nada. Todo mundo fica calado. Cadê a nossa Beira-Rio? Afinal de contas, é a única capital que não tem uma Beira-Rio. E todos os anos a barranca está caindo. O rio está avançando, pessoal. Vá a cada mês no Rio Madeira e você vai ver isso. Você chega lá, pinte em algum espaço que você tiver de branco. Depois volte a um mês e você vai ver que aquele pedacinho já foi. Ele está caindo. As barrancas estão comendo. Algo precisa ser feito. Ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Por quê? Está correta as coisas? É assim que deve funcionar? Produzir riqueza à custa de miséria? É esse que é o certo? Eu acho que tem que se pensar um modelo econômico que gere usina, gere bem-estar para toda a sociedade. E do jeito que está sendo falando, não está ocorrendo. E ninguém está gritando. E a gente então escolhe deputado para isso, para gritar pela gente. Mas parece que eles não estão gritando. Ou eles têm medo, ou eles foram pagos para não falar, para não gritar. Todo mundo viu o número de deputados envolvidos nos escândalos das usinas. Que moral tem eles para gritar alguma coisa? E os outros simplesmente se calaram. Não querem comprar briga, mas a população pode sofrer. É isso aí, pessoal. Hoje foi as obras do Madeira, decorrentes das usinas do Madeira, que deveriam estar toda pronta. E nada foi feito. Boa noite.